momento em que eu cheguei em casa pra descansar, logo depois de ter saído da empresa, e meu amigo lá mandou um vídeo querendo me questionar e entender o que estava acontecendo naquele vídeo, a informação que ele estava tendo ali. O que aparecia? A uns 30, 40 metros de distância, aparecia uma luz pulsando no chão. Ela ficava pulsando e de repente ela começou a levitar. Subiu uns 4 metros e meio de altura, mais ou menos. E ele começou a gravar, ele começou a filmar. Essa luz ficava pulsando quando ela chegou a determinada altura. E de certo tempo, de 5 em 5 segundos, ela emitia um flash. Fez isso por 3 vezes. Ele gravou mais ou menos ali uns 20 segundos, 20 segundos, onde ela emitiu um flash de uma luz muito forte em direção ao campo. Foi esse o primeiro dia. Depois desses relatos todos da nossa conversa, apareceu esse OVNI lá. Bom, a partir dali eu já disse, tá, alguma coisa tá acontecendo, eu tenho certeza. Aquele meteorito que eu já vi já não era um meteorito, porque aquela luz azul intensa, da forma que foi, passando muito próximo, não remetia a nenhum meteorito. Da forma que eu tô acostumado a ver desde pequeno, e pra mim era comum. Viajei muito de avião quando eu era piá, então dentro de cabine eu tô muito acostumado a ver, saber o que é luz, o que não é. Então não há a preocupação em estar vendo coisas que não existiam. Mas enfim, a partir dali demorou mais 1 ou 2 dias, deu um espaço de tempo, e voltou a aparecer essas visualizações. Eu vou tentar resumir para vocês. Vídeos de triângulos iluminando o solo. Luzes de janelas aparecendo perfiladas, uma do lado da outra. Vídeos incríveis. Eu vou tentar resumir essa parte porque tem outras 3 partes que são importantes após os avistamentos. Essa parte do avistamento, ela durou cerca de 2 meses e meio. Praticamente todos os dias acontecia. E então, quando iniciou a segunda fase desse contato, começaram a emitir diretamente no meu rádio apenas frequências sonoras. Sons como se fossem de universo, um som cósmico, melhor dizendo, um som cósmico, em que é um som absolutamente fantástico, incrível, que eu garanto que nenhuma pessoa ouviu aquilo em algum lugar. Nem se você hoje tentar pegar um computador, um sistema de som, você não vai conseguir fazer. Não vai. Não tenho dúvida disso. Mas enfim, essas frequências começaram a tocar durante a madrugada diretamente no meu rádio. Chegou um certo momento em que eu fiz um sinal pro meu colega e disse: tu tá ouvindo aí no teu rádio? Teu rádio tá tocando? Ele fez um sinal pra mim naquela distância que eu disse pra vocês, que era de 70 metros. Testa ele, vê se ele tá funcionando. Ele testava, o sinal dava o sinal e tudo, mas ele não tocava nada e tocava no meu. E começou a tocar. E eu disse: meu amigo, eu vou descer aí, eu vou te mostrar o que tá acontecendo. Tu tá ouvindo isso que eu tô ouvindo aqui? Ele disse: não tô ouvindo, então eu vou te mostrar. Eu desci lá com o meu rádio. Quando eu cheguei lá, a frequência parou de tocar. Aquilo me chamou a atenção. Tá, mas por que parou de tocar? Eu preciso mostrar pra ele. Na hora, instintivamente ou induzidamente, me veio no pensamento: eu vou pedir, porque se estão se comunicando, eu também posso me comunicar com eles. Então, eu pedi: vocês podem tocar essa frequência pra mim ouvir de novo? Não deu 2 segundos. Não deu 2 segundos e começou a tocar na frente do meu colega. Quando começou a tocar, ele já deu 2 passos pra trás, abriu uns olhos, né? Ele tava assustado com aquela situação, porque é um som totalmente diferente. Realmente, pra quem, de repente, não tá envolvido, é assustador. É assustador porque é uma zona rural, é madrugada, é um lugar ermo, só estávamos eu e ele ali, e não parava. Passou a primeira noite, eu digo: cara, fica tranquilo, tu vai ficar aí sozinho agora, mas nada vai te acontecer. Nada disso vai te acontecer. Não tô com medo, mas eu não sei o que falar disso. Não, calma, cara. As respostas vão vir, a gente precisa ficar calmo, porque a gente tá vivendo uma situação que nem tu e nem eu passamos dessa forma. Eu mesmo não passei dessa forma, então peço calma, cara, fica aí. Porque eu saí às 4:30 da madrugada, ia pra casa, era o fim do horário do meu trabalho, e ele permanecia até às 8:30 da manhã. Totalmente apavorado, ele não quis. Mas ele tava assustado, sim.
certa forma ele tá. Passou aquilo ali, retornei à noite seguinte. De novo e de novo. Porém, chegou a um certo ponto durante esses dias que as frequências começaram a mudar. A frequência começou num som, na noite seguinte começou aquele som da primeira, porém com o outro seguinte. Cada vez mudando as frequências. E a questão continuava, por que isso tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? Por que tá variando o som? Tá mudando, aquela questão toda. E assim permaneceu, vou resumir pra vocês aqui de novo. Eu recebi mais ou menos 28 tipos de frequências diferentes. Hoje eu tenho a resposta, mas enfim, isso vai virar no final. Essas frequências duraram praticamente quase o mesmo período que os avistamentos. 2 meses e 15 dias, 2 meses e 20 dias aproximadamente. Era uma etapa. Essa foi a segunda. A terceira. Aí a coisa começou a ganhar preço, como se popularmente a gente fala, né? A gente começou a sentir, tanto eu quanto ele, uma pressão intracraniana. Uma pressão nos ouvidos. Como a gente anda de avião, a gente sabe, é a mesma pressão que a gente ouve no ouvido, só que tu não sentiu o ouvido entupir, mas era uma pressão cerebral. Quando isso começou, ele me indagou, cara, tu tá sentindo isso que eu tô sentindo? Eu tô ficando louco. Eu disse, não, tu não tá ficando louco, eu tô sentindo também. Eu ainda não sei o que é, mas a gente tá sentindo, eu sei o que tu tá falando, não te preocupa. Mas o que é isso? Aquelas foda, é uma confusão, é um momento de euforia. Certa parte da noite, eu começo a entender que eu estava recebendo. Aquilo ali, na verdade, era telepatia. E que as frequências que eu ouvia era o codificamento do meu DNA para mim poder receber essa telepatia nitidamente e entrar em contato direto com eles. Então, tudo que aconteceu a partir daquela noite, dessa pressão, dessa telepatia, comecei a receber mensagens sobre muita coisa. A mensagem que mais me chamou... Não chegava a ser dor, né, Thiago? Nunca. É só a pressão, só. Como se pegasse no teu braço e apertasse leve. Nada de dor de cabeça, pelo contrário. Mas tu sentia nitidamente, quando eu já me aproximava da empresa, a 800 metros da empresa, já conectava. Era uma conexão direta com eles. Enfim. A primeira mensagem que eu recebi foi a gravação de voz de um americano falando em inglês sobre uma emergência internacional e que aquela era uma mensagem do governo dos Estados Unidos. Tipo aqueles... Quando vocês veem em filme, mensagem que entra o sinal do governo e sai todas as emissoras de TV do ar. Entra aquela linha... Tinha mais ou menos nos anos 60, alguma coisa nesse sentido, né? Perfeito. Que ficava ali a transmissão. E aquele som de chiado da TV. Como se fosse pro espaço e alguém pegou esse som e transmitiu para você algo gravado antigamente. Perfeitamente. Por exemplo, né? Exato. Eu ouvi aquilo. International Emergency. This message US Government. Essa era a mensagem. Aí eu comecei a me questionar o porquê que eu estava ouvindo. E eu, automaticamente, eles devem transmitir isso para mim em português. Apesar de eu ter estudado inglês, não sei, eu sei o básico, mas estudei 3 anos, fiz curso de inglês, então depois eu comecei a entender o porquê. A mensagem era direta para mim, porque eu poderia entender, traduzir ela. Nosso colega ali, o que é isso? Estão falando em inglês? Falando em inglês, o que é isso? Eu sei o que, mas não sei a que tipo de evento eles estão se referindo. No momento que eu vi aquilo ali, eles mandaram de novo, 3 vezes, até eu dizer mentalmente, eu já entendi. Mas o que vocês querem dizer com isso? Recebi a mensagem. Qual é o motivo dessa mensagem? O que quer dizer essa emergência internacional? Na minha mente, o que tinha iniciado naquela semana? A guerra da Ucrânia. Mas eu não induzia aquilo, o meu pensamento, a somente a guerra da Ucrânia. A minha sensação, o meu motivo, o meu pensamento era que aquela guerra da Ucrânia poderia se transformar numa guerra mundial. Porque eu não entenderia o porquê eles me passar uma mensagem que acontece lá na Rússia e Ucrânia, que vamos dizer assim que é um evento triste, mas acontecem ali entre eles, e se espalha. Eu, na minha mente, achava que aquilo ali iria se espalhar ao restante do mundo e poderia haver uma terceira guerra. Até hoje eu penso isso. Eu não tenho certeza, confesso a vocês que eu não tenho essa mensagem, mas eu recebi isso, interpretei dessa forma
com o coração e com a minha mente. Então, não posso afirmar a vocês que seja isso, mas foi justamente naquela semana que iniciou esse conflito, né, da Ucrânia e Rússia. Bom, pessoal, só para vocês entenderem, essa conexão todas as noites que eu ia trabalhar, acontecia antes de eu chegar na empresa. Começou a acontecer na minha casa. Fazendo o quê? Tomando banho. Cheguei ao banheiro, peguei minha toalha, fui tomar banho. Minha esposa, filho, aquela situação normal. Eu entrei pro banho, fechei o box. Isso, conexão direto na cabeça. Forte, mas... fortíssimo. Fiquei me atrapalhar, mas enfim, eu tava no... Quer dar um tempo, Thiago? Não. Alguma coisa. Não, dá um tempinho, cara. Dá uma respirada, toma uma água aí. Tá tranquilo. E fui ao banho e comecei a sentir a conexão. A conexão me avisava o seguinte: ao local, à frente do teu local de trabalho, e essas duas árvores, a gente vai aparecer, vai emitir luz ao horário. Isso eu recebi, eu entendi nítida e claramente eu entendi a mensagem. O que eu fiz para garantir que isso fosse verdade e que eu não causasse pânico ao meu colega de trabalho? Eu escrevi um e-mail. Por que eu escrevi um e-mail? Porque no e-mail, falando sobre isso, aparece a data. Para você provar ali, documentalmente, né? Sim. Que eu não podia apavorar ele e ele achar que eu tava inventando aquilo. Claro. Porque eu precisava fazer com que ele entendesse e que ele ficasse calmo. Olha o que aconteceu. Eu escrevi esse e-mail antes de avisar ele por mensagem via WhatsApp. Antes. Escrevi primeiramente um texto, eu tenho ele até hoje, um dia a gente coloca isso. Mas enfim, eu tenho tudo guardado até hoje. Eu escrevi esse e-mail. Meu amigo, eu vou avisar sobre uma coisa que vai acontecer. Eu tô escrevendo um e-mail agora, tentando te avisar e garantir, ao escrever esse e-mail, que tu possa ler ele depois pra te ver o horário, a data, porque eu estou te falando antes de acontecer o evento que vai acontecer contigo agora, enquanto eu te mando essa mensagem. Vai chegar em um certo momento, antes de eu ir pro trabalho, pro trabalho, tu vai ver em certo local, em frente à empresa, entre aqueles 2 eucaliptos gigantes que tem lá, a luz vai aparecer pra ti e tu vai filmar. Então, assim, não te assusta, não estão ali pra te causar medo nenhum, pelo contrário, estão ali pra nos guiar, pra nos evoluir, pra nos ajudar. Mesmo que tu não acredite agora, mas quando tu lê o meu e-mail, tu vai saber que eu falei isso antecipadamente pra te entender que eu recebi essa mensagem diretamente deles e que eles estão aqui pra te avisar sobre isso e pra me avisar. Então eu passei da melhor forma pra ti. Então assim, o que aconteceu? Era 9 horas da noite quando eu comecei a arrumar o carro ali, as minhas coisas. 500 metros da empresa, nova. Conectou. Pressão. Já sabia que eles estavam ali já. Muito tempo. Só que nisso, ao me aproximar da empresa, eu já encontrei o portão da empresa aberto. Meu colega lá na frente, no asfalto, com as 2 mãos na cabeça, pedindo pra eu parar o carro. Porque ele precisava me mostrar o que ele havia gravado. Nesse momento, eu desci do carro, disse, calma, que eu vou guardar o carro ali, a gente conversa. Não, para aí que eu preciso te mostrar agora. Como é que tu fez isso? Como tu me falou um negócio? Como tu sabia? Tá aqui a prova. Eu tô te mostrando o vídeo. Exatamente onde tu falou, eles apareceram, tá aqui a luz, tá aqui tudo, Thiago. Eu preciso que tu me explique isso. Eu digo, calma. Vou guardar o carro, a gente vai conversar. Já calma. E fechou, eu digo, fecha o portão da empresa. Vou subir com o carro até lá e logo eu retorno aqui pra conversar contigo. Fui ao encontro dele, encontrei ele. E nesse momento, ele já começou a me indagar. Pelo amor de Deus, me explica o que tá acontecendo, como é que tu sabia disso? Eu olhei pra ele e disse, me avisaram durante o banho, durante a minha casa. Como? Por telefone? Não.
Logicamente, foi mentalmente. Eu senti aquela conexão que a gente sente aqui e eu recebi essa mensagem. E passei ela pra ti. E me preocupei em te avisar antes e de certa forma, preparar pra isso. E é isso que tá acontecendo agora. Eu preciso que tu te acalme, cara. Eu preciso que tu entenda isso que aconteceu pra te ver que eu fiz da melhor forma possível. Cara, mas isso não pode, aquelas todas, enfim. Fomos pra dentro, jogamos uma sinuca lá onde tinha na empresa, tomamos um café, se dirigimos aos nossos postos de trabalho, eu peguei o carro, saí, eu disse, cara, ao sair eu disse pra ele, não te preocupa, nada vai acontecer, nem contigo, nem comigo, a coisa vai acontecer da forma que tem que acontecer, então assim, ó, não te preocupa, daqui a pouco eu tô aí retornando.